Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade e quero agradecer a você que está aí ouvindo a exposição da palavra do Senhor. E nesta manhã, o nosso assunto é sobre a lição número 9, vivendo o fervor espiritual. Então, na manhã deste dia, nós vamos comentar aqui, vivendo o fervor espiritual. Nós temos um texto áureo, que eu vou ler para você. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Temos uma verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. E nós temos uma leitura bíblica que eu convido você para lermos. Olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, fervor espiritual. Fervor espiritual, eu diria que é aquele ânimo, não é? Aquele estímulo que deve ser constante na vida do crente, na vida do cristão. Eu vou ler um trechozinho que eu gostei aqui para você. Olha, a lógica espiritual é muito simples. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. Então, nós somos pentecostais. Um dos grandes perigos para o crente pentecostal, para a igreja pentecostal, é a falta de fervor espiritual. Ou o grande problema do crente, e principalmente o pentecostal, é a ausência de fervor espiritual. Então, o fervor espiritual, ele é que mantém acesa a chama do desejo pela palavra, pela oração, pela vida de santificação, pelo congregar, pela obra de Deus, por tudo que se refere a Deus. Então, quando falta esse fervor espiritual, a vida do crente está sendo envolvida pela frieza espiritual. Então, nessa manhã, o nosso assunto é justamente sobre fervor e também como fugir da frieza espiritual.
Então, como detectar a frieza espiritual? Olha, quando não há mais o desejo de separar tempo para a oração e meditação nas escrituras sagradas, quando não se pratica mais o jejum, quando não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais, não é? Quando a vida espiritual perde a sua vivacidade, a vida moral tende a sofrer consequências degenerativas. Esse processo se inicia com a degeneração nas relações familiares e sociais. Não há mais vigilância com a vida espiritual. Perdão. Então, meu amado, quando falta o fervor espiritual, isto é, quando a frieza espiritual ela vai ganhando espaço na minha vida e na tua vida, o desejo pelas coisas de Deus, o desejo pelas questões devocionais, a palavra, a oração, o jejum, etc., esse desejo ele vai diminuindo e até desaparecer. Então, qual é o segredo? É manter uma vida renovada, uma vida cheia do Espírito Santo. Na Bíblia, quando em Atos, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, lá no capítulo 2, é justamente o batismo do Espírito Santo. Mas quando Pedro está cheio do Espírito, pregando lá entre os líderes judaicos, aí já é uma vida na plenitude do Espírito Santo. O Estevão, por exemplo, era um diácono cheio do Espírito Santo. Tá? Então é isto. Então, nós podemos, nesse primeiro ponto, a importância da devoção pela palavra e oração. Devoção. O que é devoção? É apego, dedicação e zelo. E nesse caso, é esse apego, essa devoção, esse zelo pela oração, né? Pela palavra de Deus, pelo jejum, não é? Observe que o verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Por quê? Porque o nécio aqui, Paulo faz um contraste entre a sabedoria cristã e a neciedade, a tolice, né, do paganismo. Então, os pagãos, eles viviam uma vida de indiferença às questões espirituais, né? Mas o Paulo exorta, né, os irmãos de Éfeso para que vivessem diferente, para que vivessem sabiamente. Então esse viver sábio envolve a devoção à palavra, a devoção à oração, a devoção ao jejum. Agora, é importante que nós saibamos que essa vida devocional é importante. Porém, ela torna-se eficaz quando ela vem acompanhada da santificação, da humildade, tá? E da sabedoria, da prudência. Por quê? Porque a sabedoria e a prudência, ela vai evitar que nós nos tornemos exibicionistas. Você entende? Então, vida de oração,
vida de meditação na palavra, jejum. Tudo isso é para enriquecer a nossa vida espiritual. É para termos uma vida na plenitude do Espírito Santo. Não é para exibicionismo, não é para nos exibir. Então, por exemplo, quando eu começo a pregoar o jejum que eu estou fazendo, quando eu começo a falar para todo mundo que eu estou orando, que eu oro tantas vezes por dia, e quando eu começo a me exaltar, quando eu começo a me elevar, né, eu estou sendo tolo. Por quê? Porque vida devocional é uma vida entre você e Deus. Não é razão para exibicionismo, né? Onde já se viu você proclamar que está fazendo o seu jejum tantos dias? Né? Para ser sincero, qual é a vantagem de sair dizendo que leu a Bíblia 300 vezes, 500 vezes? É exibicionismo. Então essas coisas são coisas pessoais para enriquecer a nossa vida espiritual, para termos uma vida renovada. Então a prudência e o cuidado é não tornar isso exibicionismo. Nós vemos hoje os anúncios de muitas de nossas igrejas, no geral, é puro sensacionalismo. Há muito sensacionalismo, não é? É campanha não sei do que, campanha não sei da onde, amanhã não sei das quantas, aquela história toda, né? 30 dias de jejum, 60 dias de não sei do que, o clamor dos 7 dias. O que é isso aí? Isso é exibicionismo. Entendeu? Nós fazemos para Deus. O que está em jogo é a nossa vida espiritual, é a plenitude do Espírito Santo em nós. Então, a devoção à palavra, a oração e o jejum, desde que não seja mecânico para se exibir, vai enriquecer a nossa vida espiritual. É preciso orar, é preciso meditar na palavra, é preciso o jejum, sim, mas não para exibir. Então nós temos que tomar muito cuidado com a propaganda que nós fazemos sobre a nossa própria pessoa, sobre a nossa própria igreja. Temos que tomar cuidado com isso, tá? A oração e a palavra, ela é importante. Eu vou ler um trechozinho que faz parte da declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós temos a nossa declaração de fé. Esse trimestre é uma defesa, né, do Pentecoste. Então, olha, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Tá vendo? Então a oração, ela é a alma do cristianismo. A oração, ela demonstra a total dependência de Deus. Então a oração é uma prática que deve ser espontânea, tá? Espontânea, tem que partir do nosso coração, e contínua. Não podemos orar de vez em quando. Você não se alimenta de vez em quando, não é verdade? A oração é isso, nós temos que buscar a Deus sempre. Daniel buscava a Deus continuamente. Então deve ser contínua e espontânea. Você não precisa ter alguém mandando você orar, isso deve ser espontâneo. Às vezes a igreja, nós precisamos avisar, irmão, dobra o joelho, irmão, quando chegar você ora. Por quê? Porque via de regra falta espontaneidade. Se você não avisar, se você está entendendo? É lamentável, mas deveria ser espontâneo. O viver sabiamente, uma vez que ele diz aqui, vede prudentemente como andais, e esse andar aqui fala de comportamento,
ele envolve, como eu já comentei aqui, uma vida diferente. Olha, o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. O mundo não vive para Deus. O mundo, o Deus deles é o Deus criado pela mente deles, é um Deus que não se envolve na vida deles, é um Deus ilusório, é um Deus que na realidade não existe, entendeu? Ainda que eles sintam a necessidade de Deus, por terem uma alma, um espírito, eles não conhecem o Deus verdadeiro. Então, na prática, eles vivem sem Deus como nós estávamos. A Bíblia diz que estávamos sem Deus, sem Jesus, sem as promessas, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, nós chegamos a Deus. Tá? Ele fala sobre remir o tempo, não é? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir é aproveitar as oportunidades. Remir é não jogar tempo fora. Os dias são maus. Se os dias eram maus no dia de Paulo, e hoje? Na realidade, todos os dias são maus. Imagine os dias de hoje. Liberalidade de expressão, né? A mídia, no geral, uma sujeira total, as músicas mundanas, não é? Então, os dias são maus, os dias são difíceis. Então, em dias maus, nós temos que viver sabiamente, remir o tempo. Olha aí, o crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, e até mesmo em circunstâncias difíceis. Então, o crente, na plenitude do Espírito Santo, que mantém a sua vida devocional em dia, que envolve a palavra, o jejum e a oração, automaticamente ele sabe viver sabiamente. E o que é viver sabiamente? É viver de acordo com a palavra de Deus. Então, o padrão de vida do crente não é o padrão de vida do mundo, certo? Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, é importante o quê? Manter-se cheio do Espírito Santo. Ó, a importância é manter-se cheio do Espírito Santo. Então Paulo vai dizer aqui, olha, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer, nós, mantendo uma vida espiritual plena, mantendo uma vida devocional em dia, nós vamos receber entendimento para entendermos a vontade do Senhor. É o que Paulo diz, olha, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Temos que entender o que Deus quer, é uma vida de santificação, é uma vida de prudência, é uma vida colocando Deus em primeiro plano. As outras coisas podem esperar. Primeiro o reino e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. Então, nós temos que priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar, diz o comentarista, as aparentes vantagens como o mundo faz. Entendeu? O mundo faz isto. O mundo, ele coloca, ele centraliza o seu foco em coisas que traz vantagem para ele. E nós temos que colocar Deus em primeiro plano. Então, voltando aqui, Paulo ele vai fazer um contraste entre a embriaguez, que tem origem satânica, que traz contenda, bagunça, né, e etc.,
com uma vida cheia do Espírito Santo, ou na plenitude do Espírito Santo. Esse enchei-vos do Espírito original é deixai-vos dominar pelo Espírito. E é claro que uma vida, né, dominada pelo Espírito é uma vida renovada. É uma vida que a devoção está em dia. Olha, a palavra usada para contenda, a contenda na embriaguez, significa devassidão, dissolução. Então é incompatível. O autor usa o termo a ética cristã. Quer dizer, numa compatibilidade, uma vida devassa, uma vida de prazeres carnais, uma vida dissoluta, desfazendo tudo que é moral, tudo que é direito, com a vida cristã. Entendeu? Por isso que uma conversão genuína exige-se uma mudança de vida. Nós cometemos o erro de acreditar que esses famosos, eles se convertem de um dia para o outro, eles estão diferentes. Entendeu? Não há, tem que haver mudança. Tem que nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Ele pode até entrar em nossas igrejas, né? Entrar no hall das pessoas que os admiram, mas entrar no reino de Deus, eles não conseguem. Não pode, tem que haver uma mudança. Então, o autor até comenta que é comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraças, ou quase sempre. Então, você veja, o paganismo, ele levava os seus pertencentes a uma vida dissoluta, buscar o prazer na bebida, né? Hoje, muitos buscam a sua felicidade nas baladas, na verdade, nos pancadões, não é? Então, cada um, dentro do seu poder aquisitivo, busca a felicidade em coisas desta vida. E nós somos crentes. Então, a nossa felicidade está em Cristo. A partir daí, nós vivemos este mundo mau. Ser crente é isso. Diferente disto, é enganar-se a si mesmo. Que adianta estar na igreja tendo uma vida dupla? Que adianta estar na igreja com pensamentos mundanos? O que adianta dizer ter Cristo e ao mesmo tempo ter uma vida que o diabo aplaude? Você entende? Mas enchei-vos do Espírito, quer dizer, devemos ter uma vida na plenitude do Espírito Santo. Temos que buscar isso, né? Nós já temos o Espírito. Quando você crê em Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. Mas temos que viver uma vida na dependência do Espírito, que é ser cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos ter uma vida renovada. Não podemos nos contentar com alguns gritos, pulos e corre-corres aos domingos à noite e o resto da semana uma vida mundana, né? Não pode. Temos que ter uma vida renovada. E é primordial a oração, a meditação na palavra, o jejum. Tá certo? Também não podemos, no caso de Efésios aqui, não podemos confundir com o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é poder para fazer a obra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida plena na presença de Deus. Agora, é claro que um crente na plenitude do Espírito Santo, ele vai pelo menos buscar o batismo no Espírito Santo. Olha, eu vou expressar minha opinião aqui, sou responsável por isso. Uma pessoa que não crê no batismo no Espírito Santo
nós devemos duvidar até que ele tenha o Espírito Santo. Como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo vai duvidar do batismo no Espírito Santo? Se você disser assim, não, é questão só de interpretação, uns acreditam que não, outros... Então, o batismo com o Espírito Santo não tem essa importância toda que queremos dar. Se o batismo no Espírito Santo, ele tem essa importância, e tem, né, que nós damos, então quem não crê no batismo no Espírito Santo, para os nossos dias, devemos duvidar de tudo. Essa é a realidade. Nós não fazemos isso. Nenhum autor faz isso aqui. O autor da revista, ele prefere ponderar, mas ele não entra em questões. Mas vamos em frente. Então, nós precisamos, diante dessa realidade de ter uma vida renovada, de fugir, né, da frieza espiritual, nós precisamos estar vigilantes contra a frieza espiritual, né? Como? Bem, nós podemos observar, juntamente com o comentarista, como identificar alguém cheio do Espírito. Por exemplo, na escolha do diaconato, deveria ser alguém cheio do Espírito Santo, né? Quando foram escolhidos sete homens para coordenar certamente as equipes de trabalho lá. Agora, como eles saberiam quem era cheio do Espírito? Você já pensou nisso? Para nós, ser batizado com o Espírito Santo é ser cheio do Espírito. Mas o problema é que, dependendo das circunstâncias, não é. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. Mas coisas evidentes, por exemplo, Estevão, como é que eles iam saber se ele era cheio do Espírito Santo? Ou aqueles outros diáconos lá. Então, o autor cita 3 coisas aqui, ó. O testemunho transbordante, a vida de gratidão e a vida de submissão a Deus. Então, o testemunho transbordante, olha, ele vai se basear quando Paulo diz assim: mas enchei-vos do Espírito, vírgula, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Primeiro, as expressões de alegria, porque um crente cheio do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, ele é um crente alegre do campo espiritual, tá? Então, os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus. Então, observe que Paulo diz aqui, olha, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, o saltério naqueles dias, os salmos, eles eram usados também no Novo Testamento e, claro, eles eram vivificados pelo poder do Espírito Santo. E havia também esses hinos, esses cânticos, que não há muito registro, apenas alguns, e um deles o autor cita, que está em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. Então lá em Filipenses, a partir do verso 5 ao 11, ele vai falar de Jesus, que sendo
Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se humilhou como homem, se humilhou até a morte, morte de cruz. Ali é um trecho de um hino, né? Que há esse registro na palavra de Deus, é um cântico, né? Na língua aramaica, que fala da grandeza de Jesus se humilhando, descendo. Então era um dos cânticos que eles cantavam lá, e claro, muitos outros que não ficou registrado. Então, os cânticos espirituais, por sua vez, eram palavras cantadas no Espírito Santo, né? Durante a adoração. Em resumo, os cânticos espirituais, né? Não necessariamente só em línguas estranhas, mas os cânticos espirituais, inspirados pelo Espírito Santo, eles ensinam, eles edificam. Quando você faz uma análise hoje dos hinos, por isso que nós fazemos análise dos hinos, todos eles. Se errarmos, erraremos juntos. Nós fazemos uma análise para ver a letra, para ver o ritmo, né? A melodia, para ver se Deus é glorificado. O objetivo de um cântico é glorificar a Deus, que vai resultar em edificação. Então, um crente cheio do Espírito Santo, na plenitude, ele vai amar um cântico de louvor, mas um cântico que glorifique a Deus, né? Hoje, os hinos aparecem aí, e depois de quase um ano tocando em nossas igrejas, a gente vai parar para analisar, para perceber que são hinos sem fundamento nenhum. E o diabo está usando os cânticos, a música, para se infiltrar no meio do povo de Deus. Então devemos analisar. Aí envolve, claro, o discernimento espiritual, porque não basta só conhecer sobre ritmo, tem que conhecer a Deus, tá certo? Conhecer sobre ritmo até o não crente conhece, e muito bem. Nós temos que conhecer a Deus, a palavra de Deus. Ver o que o hino diz, se a Bíblia confirma, se é isso mesmo, entendeu? Só assim nós vamos estar vigilantes contra a frieza espiritual. Tem hinos aí que é uma verdadeira gelada, né? Podemos dizer assim. Vem jogar gelo, vem jogar frieza na igreja. Esses cânticos aí que exaltam a carne, exaltam o homem, exaltam as coisas dessa vida. Tem hinos aí que está muito longe de ser hino espiritual. Tem que ser barrado mesmo, né? O que nós fazemos é assim, o hino que dá para mudar alguma coisa, a gente muda. Se não der, a gente descarta e acabou, sem nenhum problema de consciência. Temos que agir assim, se você quiser realmente que Deus opere na nossa vida, tá? Dar graça por tudo. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo. Olha que bonito, não é isso que está escrito? Dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Trindade, né? Trindade. Então, uma vida de gratidão. Tá difícil, mas Deus vai dar vitória. Tá escuro no momento, Deus vai acender a luz. Deus vai nos ajudar. Então, nós temos que viver uma vida de gratidão. E o Espírito Santo nos capacita a vivermos essa vida de gratidão. Quando? Quando não há
frieza espiritual, quando ao invés de frieza espiritual, há o fervor espiritual. E a sujeição, o comentarista diz assim, ó, é dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja, uma vida de submissão. Submissão fala de mansidão, fala de respeito, fala de um tratamento dócil, não é? Mansidão fala isso aí, tá? Eu vou ler para você agora um texto de um livro que se chama Como Receber o Batismo no Espírito Santo. Mas é um trecho interessante sobre a submissão. Ouça, olha. Em meu ministério de ensino, é o autor, eu estou lendo aquilo que o autor do livro diz, tá? Em meu ministério de ensino, encontro uma grande diferença nas pessoas. Quando você leva a palavra de Deus a certas pessoas, elas ficam ofendidas. Outras dizem, não concordo com você. E muitas não se deixam ensinar. Tá vendo? O autor está dizendo que ele, que trabalha na esfera, na área do ensino, ele encontra a pessoa que não gosta, se ofende. E pessoa que diz, não concordo com você. E outras que não se deixam ensinar, não se submetem, né? Mas quando estão cheias do Espírito Santo, mesmo, também estarão dispostas a aprender. Viu? Você pode falar em muitas línguas, mas se não tem um espírito pronto para aprender, eu pergunto, que tipo de espírito você tem? Que Espírito Santo é esse? Que o crente se ofende quando é ensinado. Para de vir na igreja, muda de igreja, faz biquinho. Não dá, né? Os professores não são perfeitos e seus ensinamentos, às vezes, têm falhas. Às vezes, você pode ter o direito de questionar o que dizem e discordar. Mas, se você tem o Espírito de Deus, irá questioná-los com mansidão, num tom fraterno. Ao invés de ficar ofendido e sair zangado, você chegará até o professor com o espírito dócil e cortês e dirá, talvez eu não tenha entendido muito bem o senhor ou não tenha captado o sentido. Viu? Um crente cheio do Espírito Santo, ele não briga, meu amado. Ele não discute, minha amada. Ele pode até discordar, mas aí, com o amor fraternal, o amor é a expressão máxima de uma vida cheia do Espírito, não é verdade? Ele vai conversar com o professor e assim ele vai aprender. Ele vai dar chance para si mesmo. Agora, quando você encontra pessoa teimosa, pessoa que não quer, essa pessoa não é cheia do Espírito Santo. Ela pode até falar em línguas estranhas, mas não tem o fruto do Espírito. Não há o fervor espiritual. Muito perigoso, não é? E ele encerra dizendo assim, exclama o autor, como é maravilhoso esse espírito de sujeição de uns para com os outros no temor de Deus. Viu? Como é maravilhoso. Então, meu irmão, minha irmã, já pensou? Agora uma pergunta para nós, tá? Como você se relaciona com as pessoas de fora? Cheio do Espírito Santo, a expressão do amor, você se relaciona com as pessoas de fora com amor, entendendo que elas precisam de Jesus. Agora, como você se relaciona na igreja? Um crente na plenitude do Espírito Santo. Ele é manso. Ele é
dócil. Entendeu? Você acha que se Estevão fosse briguento, ele seria separado para o diaconato? Isso nós podemos até fazer hoje, eles não faziam. Entendeu? Então, meu amado, ser cheio do Espírito Santo, dependendo do contexto, não significa ser batizado no Espírito Santo. Tá? No caso da escolha de um obreiro cheio do Espírito Santo, não é se ele grita, se ele corre, se ele pula. É o tratamento com ele. Né? Se for briguento, se for uma banda de folgado que se encontra no geralzão aí, isso não é vida na submissão do Espírito Santo. Por isso que temos inúmeros problemas hoje. E muitos problemas. Muitos problemas. Oxalá que essa aula ela esteja sendo dada na sua plenitude. Oxalá que o professor ele tenha coragem, né? De falar o que tem que ser dito. Você entende? Porque quando falta esta coragem, quem sofre? Você. A igreja é que sofre. Nós temos uma conclusão aqui que eu vou ler para você, ó. O significado de encheios do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito. Meu amado, concluindo, eu não quero ser um observador. Eu acredito que nem você. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo ele ocupe a minha vida na sua plenitude. Eu não quero ser um crente briguento, encrenqueiro. Eu quero ser dócil. Preciso do Espírito Santo. É questão de escolha e dependência. Se você escolhe fervor espiritual, Deus te ajudará. Se você não consegue escolher o fervor espiritual, se não te encanta o fervor espiritual, se não há interesse, então nós temos que pensar, inclusive, em que espírito é esse que está aí na tua vida. Essa é a realidade. Então, que Deus nos ajude. Meu amado, então, concluindo aqui, fervor espiritual vai evitar a frieza espiritual. O fervor espiritual ele vem pela importância dada à oração, à palavra, ao jejum. Se há fervor, há a prática de tudo isso, sem entrar pelo campo do exibicionismo, mas pensar na própria vida espiritual. A importância de se manter cheio do Espírito Santo é justamente para termos uma vida de poder, uma vida de virtude, uma vida sem contenda, uma vida realmente na presença do Senhor. E a vigilância contra a frieza espiritual. Manter a alegria do Espírito, ser grato a Deus e sermos sujeitos uns aos outros. Amém? Meu amado, fique com esse ensino, que Deus te abençoe. No próximo domingo será uma aula muito boa. Jesus cura hoje. Olha que bonito. Jesus cura hoje. Quem sabe durante a ministração dessa aula você será curado. Porque Jesus cura hoje. Amém? Meus amados, nós estamos encerrando agora. Eu quero já avisar que às 18 horas estaremos na congregação do Parque Pedroso
iniciando o nosso culto de louvor a Deus, nosso culto público, tá? Agora, eu acho que vai dar para mim dar a bênção final depois do cântico. Parece que o som está permanecendo quando eu não desconecto a pessoa que eu chamo, né? Então, eu agora quero chamar aqui uma de nossas irmãs. Não saia daí não, eu ainda vou orar por você, tá? Então vamos convidar aqui uma de nossas irmãs. Vamos pedir. Vamos ouvi-la. A paz do Senhor, pastor Silvio. Paz do Senhor a todos os Amém. irmãos. Vou louvar ao Senhor com o hino 459 da nossa harpa cristã. Se você estiver com a sua harpa perto de você, vamos louvar a Deus juntos, amém? De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os ídolos não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Estrelas, o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falha nos teus apertos, mas as promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito feliz são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se xingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas tuas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito feliz são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, eu acredito que você está me ouvindo bem aí. Eu quero agradecer a tua atenção
quero convidar você para uma oração agora, tá? Maravilhoso Deus, eterno Pai, abençoa cada um dos teus filhos que participaram, dá-nos um dia na tua presença e que possamos aplicar este ensino nas nossas próprias vidas. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Deus te abençoe. Tenha um domingo na presença do Senhor e até a noite, às 18 horas, se Deus quiser. Obrigado por tudo.